E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. A live de hoje, né, na verdade, nós sempre fazemos de terça, mas essa semana passou para quarta porque tanto eu como a nossa convidada tinham um compromisso. Então, a live de hoje, eu queria explicar para vocês, e eu acho extremamente importante explicar isso, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Boa noite para quem está chegando agora. Fica aí com a gente até o final, tá bom? E é o seguinte, eu preciso esclarecer que a live de hoje não é para falar sobre o TJ, sobre servidora do TJ, não é esse o tema da live, porque algumas pessoas confundiram quando eu postei no grupo do Vida de Advogado. Algumas pessoas, infelizmente, não tiveram a capacidade de interpretar um texto e ver que o que constava era uma qualificação, entendeu? Então, assim, a live é com a Nicole Lange. Quem é a Nicole Lange? Em primeiro lugar, a Nicole Lange é minha irmã, ponto. Segundo, ela trabalha como servidora do TJSP. Mas a gente vai fazer a live não é para falar disso, mas sim para falar que ela foi uma aluna exemplar na escola, que ela foi uma aluna exemplar na faculdade, que ela atingiu excelentes notas, que ela passou com a nota máxima na OAB e que hoje em dia ela faz o que muitos advogados fazem, que é tentar passar num concurso público. Então a live de hoje é para falar de vida de concurseira. Como que uma pessoa consegue estudar, trabalhar, dar conta de tudo que tem para fazer e não desistir de angariar um concurso público mais elevado. Então a live é para falar disso e não de servidor do TJ, né? Como algumas pessoas colocaram lá, tá bom? Então eu vou convidar a Nicole e daí eu fiz um monte de pergunta aqui para fazer para ela. E daí a gente vai conversar mais sobre isso e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais também, tá bom? Vou chamar a Nicole aqui para participar. Se vocês querem, pessoal, oi Conceição na minha live, que honra. Vão apertando aí o coraçãozinho, vão mandando aviãozinho para o pessoal participar e para a gente conseguir deixar essa live salva no IGTV. Então é importante que vocês interajam com a gente, mandando coraçãozinho aí para todo mundo, tá bom? Esperar a Nicole. Conceição, que honra, né? Só porque é com a Nicole que você está aqui na minha live? Entendi, entendi. Pessoal, para quem está entrando agora, então a nossa convidada, né? Tô tentando a conexão aqui com ela. Ela é uma aluna que tirou nota 9,9 no exame da OAB quando ela prestou. Ela passou num concurso para escrevente aqui no interior que foi super disputado, né? E ela atualmente estuda para concursos públicos, né? Já tentou aí promotor, juíza, né? Sempre bate ali na trave, mas uma hora ela consegue. E ela acabou de entrar aqui na live, agora deu certo. Oi, Ni. Oi, tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo. Eu sou íntimo, então por isso que eu chamei ela de Ni, tá? Mas é Nicole Lange. Oi, a Aninha tá aqui na live, né? Eu achei que a Aninha só assistisse a live da Érica, né? A Não. Aninha. Então, Nicole, eu já falei um pouquinho de você para o pessoal, mas fala um pouquinho aí, dá uma boa noite para a galera, fala um pouquinho quem é a Nicole, o que você faz. Se apresenta. Boa noite a todos. Meu nome é Nicole. Como o Rogério já falou um pouquinho aqui, eu sou servidora pública do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sou formada em Direito, pós-graduada em Processo Civil. E desde que eu passei no concurso de escrevente no Tribunal de Justiça, eu trabalho como assistente judiciário. Mas eu continuei estudando para conseguir aprovação em outros concursos.
Então, o Rogério me convidou para vir aqui hoje falar com vocês sobre isso, sobre essa rotina de estudo, sobre essa vida de concurseira, a questão da aprovação do exame da OAB, da aprovação no concurso de escrevente. E daí, estou disponível aqui para responder as perguntas. Maravilha. Eu selecionei algumas perguntas aqui, mas o pessoal que tiver interesse e quiser fazer pergunta também, pode mandar a pergunta também. Você sempre foi estudiosa, né? Eu sei disso. E isso é porque você sempre gostou de estudar ou era por uma necessidade mesmo? Então, na verdade, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui uma aluna que prestava atenção na aula, que gostava de estudar, que gostava de ler, gostava de escrever. Então, eu acabei criando um hábito de estudo. E daí, a partir do momento que eu incluí esse hábito na minha rotina, isso virou parte da vida, assim. Mas sempre gostei, na verdade, não foi assim, necessidade. Entendi. E por que você escolheu direito? Você podia ter escolhido, sei lá, medicina, qualquer outra profissão. Daí você escolheu direito. Por quê? É, A questão do direito, ela começa assim, né? Na época da escola, a gente fica muito focado nas habilidades que a gente tem. Então, como eu sempre gostei muito de ler e escrever, inicialmente eu acabei pensando em jornalismo. Mas aí, por questões de mercado de trabalho, eu acabei ficando um pouco desanimada na época. Era aquela época em que estavam dizendo que não ia mais precisar do diploma, como de fato não precisa mais, né? E daí eu comecei a olhar e pensar o que eu gostava de fazer de verdade, o que eu realmente queria fazer. E daí todo mundo que faz direito, né, ou pelo menos a maioria das pessoas, tem essa questão de algo que de se incomodar com a injustiça, né? De querer agir como um agente de transformação social. Então foi por isso que eu acabei decidindo seguir para o curso de direito. E na faculdade, como que você era na faculdade? Era igual na escola? Eu sei de tudo isso, mas o pessoal não sabe. Então conta para o pessoal como que era, qual tipo de aluna você era na faculdade? Você era mais aplicada ou você era mais social? A Bárbara aqui falou que você é o Google em pessoa. Bárbara, linda, é... olha, eu nunca fui aquele tipo de aluna que ia pro bar, sabe? Que ficava jogando sinuca ou ia para pro barzinho que fica perto da faculdade. Sempre fui estudiosa, sempre prestei atenção nas aulas, sempre estudei para as provas. Não sentava na primeira carteira, não era a aluna mais nerd da classe, mas eu levei a faculdade a sério. Não, naquela época eu não estudava ainda para concurso, mas eu levei a faculdade a sério. Maravilha. E você fez estágio durante a faculdade ou quando que você começou a fazer estágio? E você fez estágio em escritório de advocacia ou você fez já direto no tribunal? Como que foi a época de estágio? O estágio, eu comecei a fazer no segundo ano da faculdade, num escritório de advocacia. Depois, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, surgiu a oportunidade de fazer estágio no fórum com o juiz, que é o juiz que eu trabalho atualmente, inclusive. Então, primeiro foi essa questão do escritório, depois entrei como estagiária voluntária com o juiz, e daí foi que eu comecei a trabalhar mais voltada para essa parte de tribunal, né? E tudo isso aqui no interior. Você se formou no interior, estagiou no interior, tudo aqui. Sim, tudo no interior do estado de São Paulo, né? Na cidade de Itu. Eu fiz a faculdade aqui, eu morava aqui, continuo morando e fiz o estágio, tudo aqui na cidade mesmo. Entendi. Eu quis dar essa ênfase porque o pessoal às vezes acha assim, ah, no interior é mais difícil ou no interior é mais fácil e na verdade eu acho que na capital é mais acessível do que no interior porque tem mais oportunidade. Aqui no interior é mais fechado, mais limitado. E quanto à OAB,
como que foi a sua preparação para a OAB? Você passou de primeira na OAB? Você ainda estava na faculdade? Como que foi isso? A questão da OAB, eu passei de primeira quando eu estava no quinto ano da faculdade. Eu já fazia estágio, né, no fórum na época e escolhi a matéria de civil, porque era a matéria que eu trabalhava. E daí eu fiz cursinho e conciliei o cursinho com o estágio e com a faculdade. E daí eu passei, eu estava mais ou menos na metade do quinto ano. Você fez cursinho para a primeira fase ou você fez para a primeira e para a segunda? Eu fiz cursinho para a primeira e para a segunda fase. Na época, eu fiz na LFG, que até era, acho que nem tinha Damásio ainda aqui na cidade na época, que era mais famoso, mas era o que a LFG tinha e era um curso muito bom. Então eu fiz para a primeira fase na LFG e para a segunda fase depois, quando eu passei. Foi a mesma época do concurso de escrevente, mais ou menos. Entendi. Você conciliou faculdade e mais o cursinho e mais o trabalho, porque você trabalhava no fórum já, não é isso? E mais, tinha trabalho de final de semana, né? Que eu tinha bolsa na faculdade, daí trabalhava na escola da família. É verdade. Você tinha a bolsa e você trabalhou na escola da família desde que ano? Acho que foi desde o segundo, porque foi daí que eu fui fazer estágio, porque daí eu, como não era remunerado, né? E daí dava para conciliar com a faculdade, porque daí não tava pagando a faculdade mais, porque tinha bolsa. Entendi. E você, que ano que foi que você prestou a OAB, você lembra? Foi em 2013. E naquela época, em 2013, é isso? Isso. Daí, em 2013, você prestou a OAB e você tirou a nota máxima. Como que foi isso? Conta pra gente essa sua aprovação, na OAB. Na época que eu fiz a OAB, a faculdade tinha é, feito uma proposta de incentivo. O aluno que tirasse a melhor nota ia ganhar uma bolsa de pós-graduação na faculdade. E até por isso, eu, na verdade, eu acabei fazendo duas pós, né? Porque eu fiz essa e depois eu fiz outra. E quando eu fiz o exame, eu recorri até, porque eu lembro que no gabarito da prova tinha uma questão que não tinham dado a nota, mas a nota estava certa. E daí, mesmo tendo sido uma nota boa, eu recorri, porque eu estava com medo de alguém estar com uma outra nota e eu queria a bolsa da pós. E daí, quando saiu a nota do recurso, a minha nota da OAB ficou 9,9, que foi a maior nota na época. E daí saiu, divulgaram em vários locais. E acabei daí ganhando uma bolsa da pós-graduação na faculdade que eu tinha feito. A sua amiga que até mencionou lá, a Jordânia, ela falou que você saiu em ônibus, e é verdade. Ela saiu. Foi o orgulho da família, gente. Ela é o orgulho da família. Tipo, ela saiu em ônibus, saiu no outdoor da faculdade, virou garota propaganda da FADTU e fez a sua primeira pós também na FADTU, que foi pós em. Foi em processo civil, só que foi antes do novo Código de Processo Civil. Daí, Entendi. quando mudou o Código de Processo Civil, eu acabei fazendo outra pós de novo em processo civil, e daí pela Escola Paulista da Magistratura, quando eu já era servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Que daí foi uma segunda pós em processo civil. E então, assim, você, como tirou a OAB, então, em tese, você também tinha o número da OAB e você é advogada, podemos dizer assim. E daí, É, mais ou menos, né, em tese, porque eu tenho certificado de aprovação da OAB, mas eu não posso exercer a advocacia porque eu trabalho no fórum. Eu sou isso é. fórum, então eu tenho uma incompatibilidade do estatuto da advocacia por conta do trabalho com o juiz, né? Entendi. Mas essa sua aprovação na OAB, ela veio primeiro do que a de escrevente, certo? Foi na mesma época. Você fez os dois. Foi tudo junto. Eu lembro que eu fiz o cursinho da OAB na mesma época que o cursinho para o concurso de escrevente. Eu passei na primeira fase da OAB em abril de 2013. Na segunda fase, acho que era junho, mais ou menos. E eu tomei posse em novembro de 2013 como escrevente. E me formei em dezembro de 2013. Então,
Tudo no quinto ano da faculdade. Eu já terminei a faculdade na possada, né, no concurso e com a aprovação da OAB. Tudo no quinto ano. Entendi. E você podia então ter optado entre ser escrevente e ser advogada. Por que Sim. que você optou pelo escrevente? Eu já tinha, na verdade, feito estágio em escritório de advocacia. E eu não tinha me adaptado muito com a rotina da advocacia, pelo menos no escritório que eu tinha trabalhado. E por outro lado, eu fazia estágio com o juiz e eu adorava o trabalho que eu desenvolvia no fórum. Eu trabalhava fazendo minutas de sentença e decisão de alguns processos, e eu gostava muito do trabalho que eu desenvolvia lá. Então, o concurso de escrevente foi uma possibilidade de continuar atuando nisso que eu já gostava. E considerando que eu já tinha tido uma experiência no escritório de advocacia e o concurso de escrevente oferecia a estabilidade, um bom salário, principalmente, né, no início da carreira da advocacia, para quem é recém-formado, isso muitas vezes não é tão acessível, né? Então, daí eu preferi o concurso. Entendi. E como escrevente, depois de um tempo, você se tornou assistente pessoal do juiz, como você falou. É, o juiz esse que você já estagiava lá na época da faculdade, quando você entrou. Você, Isso. você considera o fato de ter continuado a estagiar, você fez estágio com ele, passou no escrevente, foi lá, continuou trabalhando com ele e trabalha até hoje. Você acha que isso foi meritocracia da sua parte, competência ou um privilégio? Olha, dentro, como funciona, né? Depois que você passa na carreira, né, de escrevente, até apesar de não ser o foco, eu sei que as pessoas às vezes têm curiosidade, porque muita gente tem interesse no concurso. O cargo de escrevente é um cargo de nível médio. Então, não exige nível superior completo para prestar o concurso de escrevente. Só que depois que você passa no concurso de escrevente, existem opções de carreira que você pode ter se você for formado em direito. Um dos cargos é o cargo de assistente judiciário, que é o cargo que eu exerço hoje, porque eu já sou formada em direito. E desenvolve a mesma função que eu já desenvolvia na época do estágio, que é a de fazer minutas de sentenças e minutas de decisões interlocutórias, só que de processos com maior grau de complexidade. Então, como eu já fazia estágio com o juiz desde o terceiro ano da faculdade, quando eu passei no concurso e estava, né, com o diploma da faculdade, ele me nomeou porque justamente eu já sabia desenvolver aquela função, né? E eu já trabalhava com ele há muito tempo, já existia essa relação de confiança. Então, eu acho que tem um pouco de mérito, tem um pouco de competência, porque a partir do momento que você desenvolve uma confiança, desenvolve um trabalho e você já aprendeu a desenvolver aquela função, então a posse, né, no cargo de assistente, que é o cargo que eu exerço hoje, foi um desdobramento natural, assim. A Ana está comentando lá que é mérito total, que você é top, que inspira todos ao seu redor. Amo Tipo, você. tipo a Aninha, para quem não conhece, está na live, a Ana, a Bárbara, elas trabalham tudo com a Nicole aí no fórum. Então, por isso que, né, tipo, estão aqui falando, comentando um pouquinho sobre, porque elas conhecem, estão com a Nicole o dia inteiro. A E Ana, inclusive, é assistente também. a Susley está aqui também, é advogada aqui da cidade, também está aí acompanhando a live. Obrigado, Susley, obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta para mandar para a Nicole, pode mandar. Acho que eu pausei. Você está me ouvindo? É, deu, deu uma travadinha, mas estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Às vezes trava mesmo, é normal. Vamos lá. E me diz uma coisa. Você pensa em seguir carreira pública, né? Você tem uma carreira específica? Qual?
desde que eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei com o pensamento de que eu queria prestar o concurso do Ministério Público. Depois que eu comecei a trabalhar com o juiz, né, que eu trabalho há 7 anos com ele, eu me apaixonei pela magistratura. E daí, depois eu comecei a prestar só concursos da magistratura. Mas agora, na verdade, desde o ano passado, o meu foco voltou a ser Ministério Público. Eu voltei a estudar focada no MP, que era o que originalmente eu já queria desde o comecinho, né? Então, eu ainda faço provas da magistratura quando é aqui no estado de São Paulo, mas o foco é o Ministério Público. Entendi. Bom, agora voltamos. Vamos continuar lá para a pergunta de... Eu parei em quanto tempo que você já estuda? Isso. Depois que eu passei no curso de escrevente, eu parei por um ano, que foi um ano que eu resolvi não estudar para o curso, eu fui fazer a pós, e daí depois eu voltei a estudar. Então faz mais ou menos 4 ou 5 anos que eu estudo para concurso. Só que eu costumo falar que não dá para contar exatamente, porque o primeiro ano que eu estudei para concurso foi praticamente um ano perdido, porque eu não estudei com nenhuma técnica, nenhum método, e daí eu acabei não fixando toda a matéria que eu estava estudando. Então, para valer mesmo, mais ou menos uns 4 anos. E você também, eu lembro que você fez intercâmbio. Você daí nesse período que você fez intercâmbio, você também não estudou. Isso foi logo depois da faculdade, não foi? Não lembro. Foi. Foi no finalzinho da pós. Eu fiz o intercâmbio em 2015. Foi depois que eu voltei do intercâmbio, que foi um mês, né, que eu fiz de intercâmbio, que daí eu voltei a estudar para o concurso nesse Tá, período. Então, desde final de 2015, 2016 que eu comecei a estudar. tá todo mundo pedindo dica aqui de como você estuda, quais são os seus métodos de estudo, mas a gente vai chegar lá nessa pergunta. A gente vai deixar essa, tá, pessoal? Então aguenta aí que ela vai responder essas perguntas aí daqui a pouco. Nicole, Mas eu tô ouvindo. tá ouvindo Acho que tem agora? muita gente fazendo. Eu vou sair aqui pela janela e vou aí na sua janela, daí a gente faz ao vivo, assim não trava. É que a gente é vizinho, tá, gente? Então, assim, fala aí pro pessoal como que você estudava, tanto para o concurso de escrevente como para a OAB. E se essa forma de estudo mudou para os concursos públicos. Vocês estão me ouvindo? Tá? Eu tô te ouvindo, você está me ouvindo? Sim. Tudo, né? Para o concurso e para a OAB. E como é? E como você estuda, se essa forma é a mesma que você adota hoje para concurso? Tá. Na época que eu estudei tanto para a OAB quanto para o concurso, eu fiz o cursinho e eu estudava com o material do cursinho e com o cursinho da faculdade. Com o material da faculdade. Hoje em dia não é a mesma forma que eu estudo. Ao longo do tempo, conforme fui fazendo provas e estudando, eu mudei a forma que eu estudava antes para otimizar tempo, algumas coisas que eu descobri que não funcionavam para mim e hoje funcionam, então eu mudei um pouco. Tá. E você, para concursos, você acha importante focar em um concurso específico ou atirar para todo lado até passar em um? Não, eu particularmente acho importante focar em um cargo. Os concursos, embora eles tenham uma base geral, eles têm algumas particularidades
que diferenciam um do outro e que acabam fazendo diferença na pontuação, que às vezes é por um ponto na prova, né? Então, por exemplo, Defensoria Pública é mais anos. No Ministério Público é mais focado em direitos difusos e em direito penal. Na magistratura é focado em empresarial e tributário, que são matérias que não caem muito nas outras provas. Então, você até pode estudar o geral como uma base para todas as carreiras. Mas vai chegar um determinado momento em que você vai precisar afunilar para você conseguir esses pontos que fazem a diferença quando você foca nessas matérias específicas. E você acha importante as pessoas fazerem cursinho preparatório para concurso? Você já fez algum? Qual que você indica? Em relação à OAB e o concurso de escrevente, que eu sei que tem gente aqui que ainda está estudando, né? Está na faculdade. Eu fiz na época o da LFG. Alguém escreveu aqui que falhou da defensoria. O da defensoria, que eu comentei que é específico, é a parte de direitos humanos, que não cai muito nas outras provas e que é bem pesado na prova da defensoria. Então, é uma matéria imprescindível para. E daí, nessa parte de cursos, foi isso, né? LFG, que foi de escrevente. Você estava falando das Dos... pessoas que têm cursinho preparatório que você fez. Você estava falando do concurso, se é importante fazer ou não. E se você já fez cursinho e qual? Na época do de escrevente e da OAB, eu fiz o da LFG, que eu comentei, que foi muito bom e me ajudou muito. Nos concursos de nível superior, o que eu já fiz e que eu recomendo muito é o cursinho do MEG. O MEG, eles têm uma metodologia que envolve PDFs. Então, o material, eles montam o material em PDF com doutrina, jurisprudência, lei seca, exercícios. Eles também têm videoaulas, têm simulados, têm revisão de véspera, que é o do dia D, né, que a gente fala. Então, assim, é um material super completo, super atualizado, professores muito competentes. Tem cursinho extensivo, que é o mais longo, e tem o intensivo, que são os menorzinhos quando já saiu publicado o edital. E eu recomendo muito, já fiz várias vezes os intensivos e é muito bom. Acho que está travando de novo o seu vídeo. Entendi. E aqui travou para mim você e Tá cortando o áudio mesmo. Ô Lu, você tá na live? Eu tô ouvindo você agora. Tá me ouvindo? Então tá Tô. bom. Vamos lá. Como que você consegue conciliar o seu trabalho, os afazeres pessoais, seus momentos de lazer, porque você também tem, né? Sem ficar doida com os estudos. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Então, você tem que conciliar tudo, um pouco de cada coisa, porque não dá para só estudar o tempo inteiro. Tem que conciliar com o trabalho, tem que ter o lazer, tem que ter a vida pessoal. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Então, eu sempre penso da seguinte forma: se durante a semana eu não conseguir estudar, por exemplo, por algum motivo, eu vou estudar mais no sábado. Eu vou tentar compensar no sábado. Se eu já estudei no sábado, de repente eu vou descansar no domingo. Se eu não conseguir estudar nem sábado nem domingo, na semana que vem eu vou tentar estudar mais. Então, não existe uma regra absoluta. Para conciliar sem ficar doido, tem que ter equilíbrio. Montar um programa de estudos que você consiga deixar tudo equilibrado. Entendi. E
qual o melhor método de estudo? Agora a gente vai entrar lá naquela pergunta que a Susley fez e outras pessoas fizeram aqui também. Para quem está começando, que quer começar a estudar agora, qual a melhor dica que você pode dar para essas pessoas? Qual o método para essas pessoas que estão começando agora, tipo a Susley, o desesperado do Lucas, que ainda está na faculdade, né? E já comprou um monte de livro aqui para estudar, né? E fica estudando direto. Qual é o melhor, o que você indica? Ó, o Thiago lá, direto da Irlanda, acompanhando a nossa live. Obrigado, Thiago. Vamos lá. Melhor método de estudo. Não tenho como falar isso porque cada pessoa tem uma particularidade. Cada pessoa reage aos estímulos de formas diferentes. Então, o que vai ser melhor para mim, não necessariamente vai ser melhor para você. Tem gente que ama estudar com videoaula. Tem gente que odeia. Tem gente que ama estudar escrevendo resumo. Tem gente que não gosta. Então, isso é muito particular. O que eu acho é que cada um tem que testar o que funciona para si mesmo. Então, por exemplo, eu já tentei muito tempo estudar com videoaula e para mim não funciona. Eu não gosto de estudar com videoaula, eu prefiro estudar com PDF. Mas tem gente que não funciona bem com PDF. Então, eu acho que a pessoa tem que testar até ela encontrar o que funciona melhor para ela. Tem gente que funciona bem, por exemplo, com mapas mentais. Eu não me dei muito bem com mapas mentais, mas tem livro, ó, acho que chama OAB Mapa Mentalizado e Concurso Público Mapa Mentalizado, que são mapas mentais prontos de todas as matérias para quem gosta de estudar com mapas mentais. Então, a questão de melhor funciona assim. O meu método de estudo hoje, o que eu faço? São os pilares, né, que todo mundo fala, que tem que ter lei seca, tem que ter jurisprudência, tem que ter doutrina e tem que ter exercício. Então, você tem que equilibrar os 4 pilares, porque nenhum deles vai andar muito bem sem o outro. Então, o que eu faço? Eu leio o Vademecum, né, a lei seca, e eu grifo os artigos que eu acho que são os artigos mais importantes, que são mais cobrados em provas ou que eu tenho chance de esquecer. Quando chega perto da prova, eu reviso lendo só aquilo que eu grifei. Eu também coloco post-its com os principais julgados, alguma coisa relacionada com aqueles artigos, colado no Vademecum, porque daí quando eu vou fazer a revisão, eu já reviso jurisprudência junto com a lei seca. Então, de manhã, eu estudo um pouco de doutrina, eu faço o meu cronograma, vejo qual é a matéria que eu vou estudar naquele dia e estudo um pouco de doutrina. E à noite eu estudo lei seca e jurisprudência junto. E daí eu faço a revisão com exercícios. Perguntaram aqui, como estuda jurisprudência? Eu estudo pelo site do Dizer o Direito. É o melhor site que tem para estudar jurisprudência. Ele tem um vademecum de jurisprudência que ele publicou, que é excelente, incrível, eu recomendo muito que tenha jurisprudência de todas as matérias. E tem o livro de súmulas comentadas. Então, a jurisprudência comentada e súmulas comentadas. Então, ao dizer o direito para a jurisprudência imbatível. E para exercício. Não, pode continuar, depois eu falo, comento. E para exercício, eu utilizo o site Que Concursos, que se você tem um plano que tem assinatura, né? Tem o plano gratuito, que tem um limite de questões que você pode fazer por dia. E daí tem o plano que você paga um valor mensal e você tem acesso ilimitado. Daí você consegue filtrar por carreiras, consegue filtrar por provas, consegue filtrar por matéria. E daí eu junto esses 4 pilares: a doutrina, a lei seca com a jurisprudência do dizer o direito e o vademecum de jurisprudência do dizer o direito e a revisão com exercícios do que concursos. Então daí junta a lei seca, doutrina, jurisprudência e exercício. Meu Deus, eu já estou até cansado de ouvir tanto que ela estuda. Mas o que eu queria falar é assim, gente, eu faço live toda terça-feira. Eu vou falar. Toda terça-feira eu faço. O Lucas já tá rindo lá. Eu faço live toda terça-feira pelo Vida de Advogado, às vezes aos sábados. A Nicole já assistiu.
A minha mãe não vai, nunca entrou em nenhuma live. E hoje a dona Rita está aqui assistindo a live. Pela primeira vez, a dona Rita, nossa mãe, está aqui assistindo a live. É porque é a Nicole, né? Cadê o Cesar também para falar, né? Mas enfim, vamos continuar aqui no nosso tema. As dicas que a Nicole deu aqui de como ela estuda são maravilhosas. Então, para quem está começando, como o Lucas, algumas pessoas estão começando a estudar agora, eu acho que agrega muito isso. E eu sei que você lê bastante livro que eu sei, não só livros de direito, como outros livros também. Então, tem algum livro que você esteja, que você acha que pode agregar nos estudos da pessoa, que você considera interessante tanto para a vivência como para o aprendizado, e qual seria esse livro? Quando eu tô, assim, muito perto de prova, de concurso, acaba não sobrando muito tempo para estudar, para leitura de outros livros, né? Outras coisas não jurídicas, né? Então, até essa questão da quarentena, que eles acabaram cancelando todas as provas, eu acabei tendo mais tempo para isso. O que eu leio todo dia, vou começar falando o que eu leio todo dia, que não é jurídico, que é a Bíblia. Eu leio todos os dias, que eu acho que é o que dá como se fosse o nosso próprio manual de instruções, assim, que é o que dá todo o direcionamento da vida, o direcionamento do nosso propósito e do destino da gente. Então, é uma coisa que eu leio sempre. Aí, tirando essa parte, um livro muito bacana que relacionado com isso de propósito também, que eu li há pouco tempo, chama Uma Vida com Propósito, que faz a gente refletir sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso propósito na Terra? A gente não está aqui só para trabalhar, pagar a conta e dormir, né? A gente tem um propósito maior. E isso, inclusive, direcionado na nossa carreira, na nossa profissão, né? Então, foi um livro, assim, que abriu a minha visão, né? Uma vida com propósito. E fora desse âmbito, né, que é uma outra coisa que agregou também para mim muito, é um livro que chama O Poder do Hábito, que até é bem conhecido, ficou famoso há pouco tempo, que ele ensina como criar bons hábitos e eliminar hábitos ruins, como substituir hábitos ruins por bons hábitos. Então, relacionado com essa questão de estudo, até para de repente quem não quer concurso, quer às vezes estudar um inglês, estudar para uma pós-graduação, é muito difícil criar o hábito de estudar, quando você não tem esse hábito de estudar. A motivação, ela vacila muito. Então, não é todo dia que a gente está motivado, não é todo dia que a gente está afim, não é todo dia que a gente está bem. Muitas vezes você está estudando e daí você não consegue uma boa nota, você já fica desmotivado, já desanima, já não quer mais estudar. Esse livro, O Poder do Hábito, ele trabalha com isso, como criar bons hábitos. Então, ele diz que você tem que sempre que colocar o hábito novo junto com o hábito antigo para criar um degrau e uma coisa mais sólida, né? Que substitui a motivação, né? E daí, por exemplo, no meu caso, o que eu fiz? Eu trato o estudo como uma obrigação, como se fosse um trabalho. Então, eu tenho o meu local de estudo, eu tenho o meu horário de estudo, e no meu horário de estudo, eu vou estudar, como se fosse um trabalho. E não importa se eu não tô muito motivada naquele dia, porque às vezes a gente não tá motivado para trabalhar e mesmo assim a gente tem que ir. Se você só for estudar quando você tá muito motivado, a chance de você não estudar é muito grande. Então, eu criei essa rotina de sentar todo dia no meu local de estudo, no meu horário, e estudar. E daí, a partir do momento que eu desenvolvi esse hábito, isso se tornou uma rotina e se tornou muito mais fácil. E esse livro, Poder do Hábito, é incrível por causa disso, porque ele mostra essa visão, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso, né? Então, ele quer economizar energia. Então, o livro trabalha justamente com essa questão. Tem uma abordagem super bacana, recomendo. Maravilha.
Eu preciso até falar aqui pro pessoal que não, que, né, que tipo, eu e a Nicole nós somos irmãos e eu sou o irmão mais velho e a Nicole é ali a do meio. Então, assim, a Nicole, que nem não só as amigas dela falam aqui que ela inspira as pessoas, mas ela também, tipo, me inspirou, porque eu posso dizer que eu tinha alguns hábitos meio ruins e a Nicole me incentivou a assistir umas lives né, da Érica, que eu acompanho todo dia de manhã, livro para ler, e eu acabei lendo livro e acabei mudando um pouco os meus hábitos. Eu estou mantendo isso já há uns 3 meses, graças aí às indicações da Nicole. Então, realmente ela inspira, né? E ela, em relação a essa questão de estudos, é bem isso que ela falou mesmo. Ela tem ali o horário dela estudar e olha, não vai nem bater na porta dela, viu? Porque se bater lá na porta dela para atrapalhar o estudo dela, ela vira uma onça. O horário de estudo é exatamente isso. Eu encaro exatamente dessa forma, como se fosse um horário de trabalho. Porque se você não tiver essa responsabilidade com o seu horário de estudo, principalmente no começo, que estudar não é uma coisa tão legal assim, o cérebro, ele não é treinado para estar focado fazendo aquilo. Qualquer distração faz você perder aquele foco. Se você não tiver essa rotina, essa obrigação, ah, todo dia depois do banho eu vou estudar 30 minutos. Todo dia depois da janta eu vou estudar 1 hora. Então você gruda um hábito em outro hábito, e daí aquele seu horário é o horário de estudar. E daí isso cria essa rotina que é importante, né? Quando você fala de estudo. Porque estudar cansa. Estudar não é divertido, né? Então a chance de você desistir no meio do caminho, se você estiver contando só com a sua motivação, é muito grande. E você falou em inspiração, e daí me surgiu uma pergunta aqui para eu te fazer. Como que você lidar com essa questão de, por exemplo, você já fez vários concursos. Eu, inclusive, já fui fazer concursos com a Nicole em São Paulo, enfim. E eu sei que ela já fez em outros estados também. E por diversas vezes você bateu na trave, não foi aprovada. Isso mexeu com você? Isso fez com que você falasse, ah, eu vou desistir, ah, não quero mais continuar. Como que você lida com essa questão? Sim, sempre vai mexer, sempre vai mexer. Geralmente eu choro, né? No dia seguinte da prova, quando eu vejo que eu não passei por muito pouco. As 3 últimas provas do Ministério Público que eu fiz, eu não passei por 2 pontos. E eu considero um progresso muito grande, porque quando eu comecei a fazer as provas, eu ficava 25 pontos abaixo do corte, assim, há 4 anos atrás. Então, é um progresso, né? Só que daí você fala, nossa, eu estudei tudo isso, eu me matei e eu não passei por 2 pontos, né? Só que faz parte, faz parte. Geralmente, né, quando você vê a história das pessoas de sucesso, as pessoas vencedoras, a gente só olha o sucesso, né? Ah, a pessoa passou no concurso. A gente não olha que ela reprovou 20 vezes. A gente não olha que ela bateu na trave várias vezes. Então, acaba balançando, mas eu sempre contei com o apoio, seja da família, seja de amigos. A Aninha mesmo que tá aqui é uma que me escuta muito, me apoia muito, porque ela também estuda para concurso. Então, sempre que começa a cair, uma vai e acaba segurando a outra. E daí Ó, a Priscila perguntou aqui, né? O que eu mentalizo nesses dias? A primeira questão que eu mentalizo é: Deus sabe de todas as coisas. Se não foi, é porque não era para ser. O que é nosso sempre está guardado. Nenhum caminho vai estar fechado se for para ser seu. Se tá fechado é porque não é. É porque existe outra coisa preparada para você. E eu sempre penso na questão da preparação. As pessoas que passaram estavam mais preparadas do que eu. Quando for a minha vez, vai dar certo. Vai chegar, a minha hora vai chegar. Então, tem alguns perfis que eu sigo do Instagram que são inspiradores. E daí entra a motivação. Nessa hora, a motivação é importante.
ler frases motivacionais, vídeos motivacionais, pessoas que passaram, pessoas que falaram, olha, continua, faz parte, porque o erro, ele é parte do sucesso. A reprovação, ela faz parte do sucesso. O que não faz parte do sucesso é a desistência, é você parar. A reprovação, o erro, é o percurso normal, é o acerto em andamento, né? Então, nessa hora, a motivação, sim, ela vai ser essencial. Ó, maravilha. O portal lá jurídico que está acompanhando perguntou quanto tempo já faz que você estuda. Acho que são 4 anos, né? Você falou lá no É. comecinho. 4 anos Uhum. estudando. Com certeza, Priscila. Uma hora ela não vai bater mais na trave e vai entrar direto já com tudo. Amém. Né? Me diz uma coisa. Se você pudesse dar uma dica para essas pessoas que trabalham o dia todo, muita dessas pessoas tem filho para cuidar, marido, enfim, e essas pessoas querem passar num concurso, mas tem todas essas, não vou chamar de empecilhos, né? Mas eu vou chamar de, tem todas essas obrigações. Qual dica você poderia dar para essa pessoa que quer passar no concurso, mas tem casa para cuidar, trabalha fora, tem marido, tem filho, tem, enfim. É, Primeiro, essa questão do equilíbrio. Às vezes a pessoa acha que porque ela tem pouco tempo disponível para estudar, não vale a pena, então ela não vai estudar nada. E é um grande erro, porque ainda que você tenha pouco tempo para estudar, aquele pouco tempo que você estuda é importante para você começar a criar o hábito e criar essa rotina de estudo. É, Cada pessoa vai ter dificuldades diferentes, cada pessoa vai ter variáveis na vida que vão influenciar nesse tempo disponível para o estudo. É um grande engano achar que a pessoa que. O pessoal até brinca, né? Ah, você só estuda, né? Tipo, não no meu caso, mas que eu trabalho, mas tem gente que só estuda. É um grande erro achar que essa pessoa ela é privilegiada ou ela tem alguma vantagem, porque a pessoa que ela estuda o dia inteiro acaba afetando muito a parte psicológica dela, porque ela tem uma cobrança muito maior sobre a aprovação. Porque, eu só estudo, então eu preciso passar rápido, porque afinal de contas eu só estou estudando. Então, não é tão simples quanto parece. O trabalho, ele dá pra gente uma vivência que muitas vezes o estudo de 8, 10 horas por dia não vai dar. E eu acho que é isso, é reservar um pouco do seu tempo para o estudo. Então, se durante a semana não dá, estuda no sábado. Ah, não, no final de semana não dá? Estuda um pouquinho, 1 hora por dia. É óbvio que você vai ter um esforço, né? Você vai ter que ter um esforço para sair dessa zona de conforto. Mas a partir do momento em que você desenvolve esse hábito, isso se torna mais fácil, se torna menos cansativo. E não se aplica a todos, tá? Mas eu escuto muitas pessoas dizendo que elas não têm tempo, quando na verdade elas têm. Então, é diferente. Tem gente que realmente não tem tempo, tá? Principalmente quem tem filho, quem tem casa para cuidar, quem tem marido, quem tem esposa, né? Exatamente, tem que saber administrar. E óbvio que o tempo dessa pessoa é mais escasso. Mas eu vejo alguns casos de pessoas que conversam comigo que elas têm tempo, mas o estudo não é uma prioridade na vida delas. Então, a pessoa, ela maratona séries da Netflix, ela assiste vários episódios, várias temporadas, ela passa horas no Facebook, horas vendo vídeos e memes no Instagram. Eu não tô falando que não tem que ter lazer, mas é o que eu falo do equilíbrio. Então, ao invés de você passar 3, 4 horas assistindo uma série, assiste duas e estuda duas, entendeu? Ao invés de assistir série todo dia, assiste dia sim, dia não, e estuda um dia sim, dia não, intercala, sabe? Então, assim, essa questão do tempo, você vai ter que pensar, o que que você quer para o seu futuro? O que que você quer para sua vida? Eu até li hoje uma coisa que eu fiquei pensando. É, é
ouvir o conteúdo do estudo também enquanto faz os afazeres. Eu, às vezes, ouvia videoaula tomando banho. Eu levava, não tinha horário para estudar, eu levava o notebook para o banheiro e estudava, escutava enquanto eu tomava banho. Eu escutava secando cabelo com fone de ouvido. Eu escutava no rádio do carro. É o Escuta que eu ia lavando falar. louça, escuta limpando a casa. Então, assim, existem soluções que você pode adaptar, né? Eu hoje escutei uma coisa que eu fiquei refletindo bastante, né? Que eu li no Instagram, inclusive, que o pessoal fala assim, nossa, mas 2 anos, 3 anos, 4 anos para passar num concurso é muito tempo. Mas a gente está falando do resto da nossa vida. E além disso, quantos anos a gente passa na escola? A gente passa 15 anos na escola, estudando desde a primeira série até o ensino médio. A gente passa 5 anos na faculdade. O que é estudar 4, 5 anos para passar num concurso? Que daí depois o resto da sua vida você está realizando aquele sonho, você tem estabilidade, você está ganhando bem. O que é? O tempo vai passar de qualquer jeito. Você fazendo uma coisa que você quer ou trabalhando com uma coisa que você não gosta e não é feliz. Então, é essa questão de você decidir exatamente o que você quer e encontrar esse tempo, sabe? E para incluir na rotina aos poucos e daí aumentando conforme você vai desenvolvendo esse hábito. E essa pergunta nem estava aqui, mas assim, como a gente agora ganhou um tempinho a mais por conta que a live caiu, voltou, só para o pessoal entender que você também tem a sua rotina, conta para quem está assistindo a live, como que é a sua rotina? Tipo, que horas que você acorda, que horas você começa a estudar, que horário que você vai trabalhar, que horário que você para de trabalhar e que horário que você volta a estudar. Vamos lá. Meu horário de trabalho no fórum é o horário das 11 às 7. O fórum tem horário das 9 às 5, das 10 às 6 e das 11 às 7. Eu pedi para o juiz que eu trabalhe para fazer o horário das 11 às 7 para poder ficar com a manhã livre para estudar. Porque eu acho que de manhã minha cabeça funciona melhor para o estudo. À noite eu já estou cansada. Então, tudo que eu tento estudar à noite é muito difícil, é extremamente difícil. Então, eu acordo cedo, mesmo entrando só às 11 horas no serviço. Eu acordo às 6, 6h15, por aí, mais ou menos. Eu faço atividade física, porque eu acho que a atividade física é essencial. Ela vai te dar disposição, ela vai te dar energia. Não é perder tempo, muito pelo contrário, é um investimento. E daí eu sento para estudar mais ou menos 8h30, 9 horas. Daí eu estudo até o horário de entrar no trabalho. Então, vamos supor, se eu começar a estudar às 8, vai dar para estudar até 3 horas. Até às 11 horas vai dar 3 horas, né? 8, 9, 10, 11, é 3 horas. Às vezes não dá. Às vezes eu tenho alguma coisa de manhã, eu tenho alguma consulta, eu tenho algum compromisso, não dá. Eu começo a estudar às 9. Tudo bem, ok. Pelo menos eu vou sentar e vou estudar um pouco. É isso que eu falo de você adaptar, ter uma rotina que você consiga adaptar. Eu estudo até o horário de trabalhar. Depois do trabalho, eu paro de trabalhar às 7. Eu programei para começar a estudar depois do trabalho umas 8h30, 9 horas da noite. E daí eu estudo até umas 10, 10h30. Porque daí eu já tô com sono, né? Porque eu acordei às 6. Então, daí já não funciona muito mais. Mas a meta é que eu tenha mais ou menos 4 horas de estudo por dia. Aí alguém pode pensar assim: nossa, eu não vou ter 4 horas de estudo por dia. Tudo bem, eu não comecei com 4 horas de estudo por dia. Eu recomendo que a pessoa comece com 1 hora de estudo por dia. Se ela vê que está indo bem, ela faz 1h30 de estudo por dia. Se está indo bem, faz 2 horas de estudo por dia. Não dá para fazer todo dia? Faz dia sim, dia não. E daí você vai adaptando. A rotina que eu faço hoje de 4 horas por dia é porque eu já estudo há 4 anos. Não adianta alguém querer começar com uma carga horária muito grande, porque aprovação em concurso não é corrida de 100 metros, é maratona. Se você desceu todo o gás logo no começo, você não vai aguentar terminar a prova. Então, na verdade, o ideal é começar com aquele trotinho mais leve, assim, na corrida. E nem que você tenha que caminhar no começo, mas começa.
é igual corrida, igual atividade física, exatamente. Você não vai começar correndo, você vai começar andando. Depois você vai começar a acelerar, daí você corre e anda, você intercala. Então é exatamente assim. Então o que eu recomendo é isso. Começa com 1 hora. Estuda 1 mês, 2 meses com 1 hora, vê como você se sente. Depois você vai aumentando quando você puder. E sempre com esse foco. Não desista porque eu não consegui estudar essa semana. Ok. Na semana que vem você estuda. No final de semana, pega o sábado, estuda um pouco no sábado de manhã, se você puder. Sempre essa questão de equilíbrio. Maravilha. A gente está chegando ao final já, então eu queria agradecer por você ter liberado esse seu tempo, que o seu tempo eu sei que é bem precioso, então você cedeu aqui o seu tempo de 1 hora que você poderia estar estudando. As lives elas travaram no começo, mas daí agora não travou mais, mas daí depois eu vou pegar todas as partes da live, elas foram salvas no IGTV. Eu consegui salvar lá, e essa daqui também. Daí depois, para quem não acompanhou a live desde o começo, depois no final de semana eu vou juntar tudo, vou editar, tirar essas partes que ficaram travando, que a gente ficou brincando de telefone sem fio aqui, dali, de lá. Eu vou tirar essa parte, né? Parece aquela brincadeira que tinha no... você troca essa caneca por essa caneta, né? Igual aquelas brincadeiras. Então depois eu vou excluir essa parte e daí vou juntar tudo no YouTube e mando para o pessoal poder acompanhar também, que foi uma live excelente. Mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o pessoal, principalmente os estudantes de direito, né, que pretendem seguir uma carreira semelhante à sua, e também para os advogados que também tem um monte de advogado que a gente sabe que está aí na batalha estudando para concurso público. Então, deixa uma mensagem para esse pessoal aí. Primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Tem várias pessoas que eu conheço, que eu estou vendo aqui comentando, que estão prestigiando, né? Então, eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar isso e de estar, de alguma forma, colaborando com isso de estudo, porque parece bobo, mas principalmente no começo a gente patina muito, a gente demora para acertar, a gente desanima. E é importante que as pessoas vejam que isso faz parte, que todo mundo está no mesmo barco, que a pessoa que você olha no Instagram que está lá bombando de estudar, ela também chora quando ela não passa. Ela também tem dia que não está nem um pouco afim de estudar, tem dia que ela também não quer olhar para o livro, tem dia que chamam ela para o churrasco, ela quer ir para o churrasco, mas ela não vai porque ela está estudando. E tem dia que ela vai para o churrasco e está tudo bem. Então, eu acho que é importante isso. Eu fico feliz de poder compartilhar, porque eu sei que, principalmente no começo, isso faz toda a diferença, né? Eu queria finalizar dizendo que tudo na nossa vida é resultado de alguma escolha que a gente faz. Então, parece meio clichê, mas se você quer resultado diferente, você tem que ter uma atitude diferente. Se você nunca conseguiu estudar, tenha uma atitude diferente. Crie um horário, crie um hábito. Olhe para isso de uma forma diferente. Não olhe para o estudo como uma coisa negativa. Olhe para o estudo como algo que vai abrir a porta para você mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar seu futuro. Quando a gente quer uma coisa grande, essa coisa grande é composta de várias coisas pequenas. São vários tijolinhos que a gente vai colocando. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não está tendo um progresso, que não está tendo um avanço, mas é que demora. As coisas boas, as coisas grandes levam tempo. Se fosse fácil, todo mundo seria juiz, todo mundo seria promotor, todo mundo seria escrevente. Se fosse fácil, qualquer um seria, na verdade, né? Não precisaria nem estudar e todo mundo seria. E não é. É justamente porque são carreiras que são sonhos de muitas pessoas, você tem que ter esse diferencial. E essas grandes coisas, elas são compostas de pequenas coisas diárias. Então,
persista. Procure pessoas que te inspiram, procure páginas no Instagram, procure reservar o tempo, crie o hábito. E seja um concurso, ou se não for o intuito concurso, se você de repente está querendo fazer uma pós para se aperfeiçoar, se você quer aprender um idioma para de repente conseguir uma vaga em uma empresa, é, é o mesmo processo. E persistindo, vai dar certo. É só não sair dessa fila. Estuda e não sai da fila. Maravilha. Ni, vamos fazer uma live aqui para a gente encerrar. Uma live não, uma selfie para encerrar. Então, olha aqui para a câmera. Isso. 1, 2, 3 e... Tirou? Aí. Então, depois eu te mando outra vez. Mas você está me ouvindo? Tô ouvindo. Pela oportunidade. Obrigado por ter aceito o convite, né? Eu sei que no comecinho você ficou meio nervosa, mas deu tudo certo. Deu. Então tá bom. Eu Boa noite. então. Boa noite para você. A gente está em isolamento social, mas se não tivesse isolamento social, eu ia te dar um abraço agora por você ter feito essa live. É maravilhosa, que o pessoal gostou e que bombou aqui de gente, tá bom? Muito obrigado. Boa noite aí para Obrigada. você. Fala para a Beijo a mãe, todos. fala para a mãe assistir as lives de terça também, as outras, tá bom? Tá bom, pode deixar. Beijo, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem ficado aqui até o final de mais uma live. Eu só queria dizer para vocês que agora em agosto a gente vai entrar no mês dos advogados e a gente vai ter uns 3 ou 4 sorteios aí rolando na página Vida de Advogado. Já tem um sorteio no Instagram, que é uma camiseta igual essa daqui, tá vendo? Então eu vou sortear uma camiseta igual a essa. Quem quiser ganhar uma camiseta igual a essa, entra lá na página do Instagram, tem lá a foto oficial e lá tem as regras do que você tem para fazer para ganhar esta camiseta igual eu estou usando. Tem que marcar 3 amigos, tem que ser inscrito no canal do YouTube e quando o canal do YouTube chegar a 15 mil, que está quase, quando chegar a 15 mil, eu vou sortear, não essa camiseta que eu estou usando, né? Mas eu vou sortear uma camiseta igual a essa. Então, quem tiver interesse, vai lá na página do Instagram e participa do sorteio. E Bárbara, atendendo a pedidos, eu vou sortear uma garrafinha igual essa daqui, tá? Não escrito Rogério Gimenez, mas vai ser uma garrafinha igual a essa. Então, espera aí para vocês participarem também. Nicole, obrigado novamente por ter participado. Obrigado, Susley. Obrigado, Aninha. Obrigado, Priscila. Obrigado, Conceição. Obrigado, Tiago. Obrigado a Bárbara. Obrigado todo o pessoal aí a Susley. Obrigado a todo o pessoal que eu conheço, que a Nicole conhece, a Jordânia. Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado e ficado com a gente até o final, tá bom? Boa noite, pessoal. E depois essa live vai estar completinha, editada lá no canal do YouTube. E quem não conhece o canal do YouTube, vai lá e se inscreve no Vida de Advogado, tá bom? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.